Então, oficialmente, boa noite, né, pessoal? A gente está aqui hoje em mais um evento proposto pelo ICBR, né, que é o Instituto dos Contadores. Então, a gente tem uma audiência aí aproximadamente de 33 pessoas, enfim, acho que outras pessoas também vão se juntando a nós, né? Eu acho que o ICBR tem construído várias oportunidades para a gente debater o que está acontecendo lá fora, né? Hoje a gente vai falar de práticas contábeis e inteligência artificial, mas a gente tem uma escola já que se dedica à área tributária, ativos intangíveis. Então, quem não é associado ou quem conhece alguém que não é associado, é uma oportunidade de estar recebendo as nossas comunicações, de estar aí buscando se interar com a área, né, de contabilidade por uma via também que é o Instituto de Contadores, né? Para quem talvez eu não tenha tido um contato também, né, inicial, meu nome está colocado aqui na nossa tela, meu nome é Iago França Lopes, eu sou vice-presidente de desenvolvimento regional, de desenvolvimento profissional do Instituto, né? Então, cuido um pouco dessas questões relacionadas a desenvolvimento, tento pensar um pouco lá na frente o que vai ser novidade, o que não vai ser, para estar trazendo aqui também para debate e reflexões. E hoje eu sou professor adjunto aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então é sempre uma honra e um desafio estar junto de vocês no ICBR. E temos os nossos parceiros, enfim, agora a Gisleise, que é a minha primeira oportunidade de estar aqui com ela, mesmo que virtualmente, né, para a gente discutir um pouquinho a temática. Então, de antemão, já é um prazer. A Gisleide Nogueira de Aguiar, ela é empresária, sócia de uma empresa de treinamento e assessoria tributária, especialista em SPED e compliance tributário, professora e coordenadora de cursos de pós-graduação na área tributária também e tecnológica, doutora e pesquisadora, né, pela PUC Minas, pela PUC São Paulo, desculpa, em contabilidade. E o Ricardo, né, a gente já teve a oportunidade aí de interagir tanto no virtual como no presencial. Então, o Ricardo também tem sido um grande parceiro, um grande amigo aqui do ICBR também, no sentido de colaborar, estar sempre pronto a apresentar suas visões sobre as novidades. Já esteve aqui com a gente na UFRJ, também no encerramento das Olimpíadas de Contabilidade Interna nossa aqui, que o ICBR também patrocinou. Então, o ICBR tem construído aí essas nucleações que têm sido bem legais. O Ricardo Pereira Rios, ele é doutor em educação, né? Tem um currículo construído aí pela PUC São Paulo, mestre em ciências contábeis, pós-graduado em gestão empresarial pela Universidade de 9 de Julho, bacharel em ciências contábeis, contador, empresário contábil, professor, diretor acadêmico do Centro Universitário de São Roque, né, coordenador do curso de Ciências Contábeis, atua na área tributária, também colabora com o portal Contábeis como colunista, possui aí inúmeras obras, livros publicados na área de contabilidade, né? Eu vou dar um toque especial aqui, talvez, para o Manual do Contador, um guia para iniciantes, também publicado por uma parceira nossa aqui do ICBR, a Atlas Gen, né? A teoria da contabilidade, contabilidade avançada. Então, algumas obras que têm colaborado também para construção de capital intelectual na área, né, de contabilidade. Isso é bem importante. Antes da gente adentrar especificamente, né, nos nossos assuntos, a gente vai ter alguns blocos de discussão, como a gente preparou para vocês. Queria, né, passar as palavras iniciais aí para a Gisleide, para o Ricardo, para um boa noite, para um cumprimento, enfim, para a gente já quebrar um pouquinho o gelo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Obrigada pelo pelo convite.
é um prazer aqui estar com vocês. Estou vendo aqui o pessoal colocando, me perdi aqui, que eu estava lendo o chat, né? Colocando o ICBR aqui, já estão colocando aqui algumas mensagens e colocando aqui onde são. Que bom ver essa possibilidade, viu, Iago, de trazer tantas pessoas de tantos lugares, não só restringindo aqui a São Paulo, né? Mas e ao Rio de Janeiro, mas outros lugares, São Luís, então temos aí Palmas, que bacana. Eu espero que a gente deseja aqui também que vocês participem desse bate-papo, é importante essa participação, né? E estamos aqui à disposição para trocar experiências, trazer aí um conteúdo que tão atual, né? Quando o Iago trouxe a proposta aí pelo ICB de trazer essa discussão, a gente ficou muito feliz e estamos aqui para. Eu disse para ele que acho que 1 hora vai ser pouco para nós aqui, hein? Bem, boa noite a todos também. Gostaria de agradecer imensamente aqui, mais uma vez, o convite do ICBR, estarmos juntos em mais um momento, né? É um prazer estar aqui com a Gisleise, que é minha colega aí de alguns anos, né, na academia, ao professor Iago também, temos estado aí também em alguns eventos, e para mim é um motivo muito grande de satisfação, porque oportuniza nós discutirmos um pouquinho do futuro da profissão contábil. É um tema que eu tenho trabalhado desde a tese de doutorado e outras palestras que venho linkando com tecnologia e inteligência artificial, e que vão moldando aí o perfil do profissional. Então, acho que vai ser uma noite muito, muito rica aí, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre essas tendências, né? É isso. Muito bem, muito bom, gente. Vamos lá, então, né? Eu não tinha visto as manifestações no chat, enfim, porque eu estava com a minha colinha aqui também, né? Que são muitas informações, mas a gente fica muito feliz, né, com essa possibilidade, né, com esse encontro e saber que as reflexões elas estão chegando e isso vai modificando a área, né? Eu acho que o nosso papel é justamente esse, né? Colaborar para a transformação da profissão contábil, né? E pensando já, né, nesse aspecto de e adentrando, né, no nosso tema aí, práticas contábeis e inteligência artificial, a gente tem recebido muitas informações, né, em relação a esse processo. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais, né? Então, antes da gente falar especificamente de IA, acho que a gente tem que dar um passinho para trás e falar um pouquinho da adoção das tecnologias na contabilidade, né? Eu queria ouvir de vocês, que vocês pudessem comentar um pouquinho o processo de adoção dessas tecnologias, o SPED, a IFRS, né? Como que talvez isso tenha chegado no perfil do profissional. Então, no primeiro bloco, que a gente possa se dedicar a essa questão. E para a nossa audiência também, assim, perguntas, questionamentos, enfim, são sempre muito bem-vindos, né? Podemos conversar com você, Gisleise? Podemos, sim. Nossa, eu já ia até pedir, né? Eu acho que, para mim, eu acho que até antes, é bom a gente fazer essa volta, né? Para antes de falar do momento atual, das perspectivas futuras aí, do que o IA está trazendo e pode ainda trazer, Ricardo, com certeza vai explorar um pouco mais, vivencia isso todos os dias aí, mas eu acho que a gente volta, e eu brinco que isso está tão alinhado até com a minha formação, né? Eu que sou filha de contador e quase desisti da contabilidade, porque quando eu comecei a exercer, né, a trabalhar junto com meu pai, né, já que trabalhei numa empresa familiar, né, e eu via que tinha muitas travas ali de processos. E aqui, fazendo um contexto um pouco com o universo, isso, aí eu vou entregando a minha idade, viu, Iago? Eu vou entregando, né? Então, isso no início dos anos 90, né, quando foi a época que eu ingressei na faculdade, eu
eu comecei a visualizar que a gente tinha ali um processo muito burocrático, muitos trabalhos muito manuais, aquilo tudo me incomodava muito. E, paralelamente, eu iniciei trabalhando com meu pai, mas eu trabalhava no banco também, metade do expediente. Sempre fui gostava muito de aprender, e eu via nos bancos uma evolução tecnológica muito forte, porque eu vivia ali, eu trabalhei no banco, trabalhei inclusive no Banco do Brasil na época, e eu particularmente vivi o bug do milênio, né, a virada dos anos 2000 dentro do banco, e vivenciando aquele cenário de muita evolução tecnológica, que nós não vivenciávamos, e aí eu voltando para dentro do escritório, eu não vivenciava isso. E para mim era um antagonismo, né? Como é que eu estava vivendo num banco que estava investindo em caixas eletrônicos, em automações com muita velocidade, e ao mesmo tempo a gente não vivenciava isso dentro dos escritórios, dentro das próprias empresas, né? E aí, onde é que eu quero chegar? Isso é um tempo que eu costumo dizer de maturidade digital, né? É claro que eu, talvez nessa época muito jovem, muito ansiosa, eu gostaria que tivesse aquilo tudo muito aplicado, muito rápido dentro do escritório do meu pai. Foi o que eu corri atrás para fazer. Então, ali trazendo já ferramentas de escritas digitais, programas, né, pequenininhos, para quem aqui é um pouquinho mais antiga, até meio idosa ainda, de lançamentos de partida dobradas ali, uns lançamentos padrões, né? Olha, eu aqui entregando as minhas idades, mas eu acho que isso foi tudo muito relevante para mim profissionalmente, porque foi me firmando o meu interesse e a minha aptidão para estudar essas novas tecnologias e querer aprender novas soluções. E também, para mim, e eu acredito que o Ricardo também, é gratificante a gente olhar toda essa evolução, né? Que eu vim dos livros ainda no papel, ainda peguei essa geração do papel, de escrita ainda nos livros contábeis, e que a gente veio evoluindo. A partir do início dos anos 2000, 2006 mais especificamente, a gente teve uma outra onda de evolução na nossa área, que foi as entradas dos próprios SPEDs, né, que mudou as escriturações, a forma que os escritórios, a contabilidade trabalhava para esse modelo aí de escrita digital, né? Ou seja, a gente passou ali do papel, do analógico para o digital, que eu costumo dizer que ali a digitalização, depois eu passo para uma outra evolução, que é trabalhar a integração de sistemas, trabalhar muito mais os dados. E, consequentemente, quando a gente trouxe o SPED, a gente trouxe também novas tecnologias, certificações digitais, validações, cloud, nuvens, conceitos, né, Ricardo, que a gente não tinha isso muito no dia a dia na contabilidade. E que isso, já eu que estava vivendo em banco, que trabalhava com mainframe, com tecnologias de ponta, já vivenciava, mas isso não estava acessível. E aí também, gente, não temos como não considerar a evolução, né? Com os próprios equipamentos, com computadores, com os laptops, com tudo que a gente, é o que eu falo, foram coisas graduais que foram acontecendo, e se eu posso citar, talvez, de corte para mim, de 2000 para cá, né? Dos anos 2000 para cá, só há 25 anos, e que nos deram o impulso a chegar onde nós estamos. É claro que essa evolução toda tecnológica, e principalmente aí, falando da nossa ciência, que é a ciência da contabilidade, ela tem intrínseco ao objeto que é a contabilidade, né? Que é trabalhar realmente com as informações e as organizações. E isso alinhado ao objetivo dela, que é prestar as informações aos usuários para tomadas de decisão, sendo isso influenciada não só pela tecnologia, mas com todos os fatores sociais externos, ou seja, a evolução do mercado, estamos trabalhando com outros negócios, outras economias, um mercado realmente globalizado, que
eu estou aqui, estou trabalhando, fico tão feliz quando eu vejo minhas alunas, muitas vezes com escritório, com pessoas trabalhando em vários lugares no mundo, com uma abrangência dos negócios hoje. Hoje a gente consegue ter profissionais de contabilidade, especialistas em agro, em comércio exterior, tomou-se uma proporção em relação ao conhecimento e ampliou-se muito a atuação dos profissionais de contabilidade. E não podemos deixar de considerar que a evolução tecnológica foi essencial para esse processo evolutivo. Então, aqui resumindo um pouco da evolução normativa, né, que eu também não posso esquecer, né, Iago, das normas também. Então, passamos por transformações. Por que as normas foram transformadas? Porque os negócios mudaram, a economia mudou, o mercado mudou. E aí, por isso que eu falo, a contabilidade, quando me vem alguns comentários dizendo que a contabilidade é um trabalho muito moroso, eu falei, não vive no nosso circuito, né, Ricardo? Não vive no nosso mundo, que é vivo, é um ser, né, a contabilidade, principalmente porque ela pulsa conforme o mercado e conforme a economia e a sociedade vai evoluindo. Então, eu acho que essa evolução tecnológica e a evolução da sociedade e a evolução com os negócios estão intrinsecamente relacionados e mostra o caminho que nós percorremos para onde nós estamos hoje, que é o assunto aí de falar de IA. Peço desculpas aí, muitas vezes eu sou meia extensa, mas acho que a questão de professora de docência vai sempre contando as histórias aí aos passos, né, passo a passo. Não, isso é importantíssimo, Gislaine, para a gente ir entendendo, né? Você foi comentando esses aspectos de evolução e, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber a sua preocupação também com o seu próprio desenvolvimento profissional, né? Desde do seu contato, eu acho que isso também serve de espelho, né, para o desenvolvimento profissional de outros profissionais, né, que estão aqui com a gente, que vão se deparar por algum momento, em algum momento, com mudanças também, né, como essa que a gente já vivencia, né, por vezes a nossa audiência, né, esses jovens, enfim, ou não, vão vivenciar outras mudanças além dessas, né, eu acho que a contabilidade, eu gostei muito da sua expressão, né, ela vai pulsando e ela vai respondendo a essas mudanças, né? E para você, professor Ricardo, como tem sido a sua perspectiva em relação a isso, essa adoção tecnológica na contabilidade? Bem, a Gislaine falou que ia revelar a idade, eu não vou nem entrar muito em detalhe aqui, senão eu vou perder, né? Mas, exatamente, eu acompanhei também já bem aí desde a década de 90, né? Mas também no escritório essa evolução. E aquela coisa, né? Naquela época nós não tínhamos tempo, né? Porque o profissional da contabilidade sempre era visto como alguém difícil de você conseguir falar, porque ele tinha muitas atribuições. Nós aqui no Brasil vivemos uma contabilidade muito voltada ao fisco, né? Essa característica brasileira e de alguns países latinos de ter a contabilidade meramente para atender questões fiscais, ela acabou como que sequestrando o profissional da contabilidade do seu papel mais de parceiro de negócio, talvez ali um grande articulador de questões, para ser um fazedor de tarefas, de livros, escrituração de livro. A Gislaine lembrou, eu também, quando comecei ali nos livros, né, ainda na caneta, poxa, e realmente a gente ficava sem tempo. Depois nós vimos ali, na década de 90, aqui no Brasil, a abertura da economia, e aí eu queria focar bem nisso, porque quando fiz as pesquisas para o doutorado e adiante, aparecia sempre esse cenário na mudança de perfil do profissional, mais lenta nesse passado que nós estamos falando, e agora caminhando muito mais rápida, mas ela é a mesma, que é o que eu chamo de um tripé aí, né? Que seria a globalização,
Então, a abertura da economia na década de 90 com a globalização fez com que nós precisássemos de normas novas, como disse a Gisleise, e isso veio bem depois, né? O Brasil atrasou muito tempo na questão de normas, embora afinado num primeiro momento, mas depois deixou passar o time, e foi concluir isso em 2007, 2008, mas a globalização só pôde expandir da forma como expandiu por conta da expansão da tecnologia. Então, você tem expansão da tecnologia, expansão exponencial da tecnologia, com isso, o fomento à globalização, e com isso a necessidade de regulações diferentes, você faz aí um terreno, digamos assim, que molda o perfil do profissional da contabilidade. Então, você tinha, naquela época, ainda livros e tudo mais, começou-se, como disse a Gisleise, né, com sistemas que não se conversavam, né? Então, você tinha lá um sisteminha para fazer, em uso em DOS, para fazer escrituração fiscal, o outro contábil. Quando veio aquela integração de sistemas, nossa, faz o fiscal, já puxa para o contábil, era, nossa, uma maravilha, né? Isso foi trazendo para o profissional da contabilidade uma tranquilidade um pouquinho maior, ele conseguia fazer as suas tarefas de forma mais rápida. E assim foi, né? Foi se desenvolvendo a tecnologia, sistemas mais robustos, depois a vinda do SPED, como bem colocou a Gisleise, que é especialista aí nisso, né? Mas tudo isso ainda, digamos, até 2018, 2019, nós podíamos dizer que ainda estávamos muito aquém ainda de onde poderíamos chegar, que aí vem as questões de inteligência artificial, que nós vamos falar daqui a pouco, e ainda mais essa exponencialidade da tecnologia, capacidade de processamento. Então, eu acho que, assim, esses três elementos, e agora pesquisas ainda demonstram, pesquisas mundiais, né, nas minhas publicações eu tenho aí, inclusive tem um artigo meu com a Gisleise aí que deve estar saindo, que fala disso aí, né, Gisleise? Nós estamos aguardando a publicação, mas justamente que o cenário para os próximos anos ainda continua isso. Vai crescer mais a globalização por conta da tecnologia se expandir e que vai exigir regulações. Regulações não só de normas contábeis, mas também tributárias e entre países e governança corporativa, uma série de coisas. Então, essas tecnologias, elas vieram aí nos auxiliando a nos tornarmos profissionais mais voltados para o atendimento ao cliente, o acompanhamento estratégico do cliente. Isso cada vez mais vai se moldando aí. O Tiago coloca aqui no chat, né, que já se adentrando, né, nesse processo de, ainda, né, nesse aspecto de adoção tecnológica, ele comentando da não rejeição, né, do aspecto de tecnologia na área, mas que em alguns momentos ele prefere recorrer aos aspectos tradicionais, aí, inclusive livros, normas, né, e coloca aí como uma das referências o livro do professor, né, Ricardo Rios aí com o professor Marion de contabilidade avançada. Isso é legal, né? E eu já vou aproveitar esse pontapé do Tiago e queria ouvir de vocês, ainda nesse aspecto tecnológico, como que vocês avaliam essa questão tem que existir um equilíbrio entre as questões tecnológicas e essas fontes de consultas mais tradicionais? Como que hoje o profissional pode, né, tratar disso? Ou a gente, em algum momento, vai rejeitar todas essas fontes tradicionais e a gente vai para o digital? Como que vocês avaliam isso? Acho que tá sem som aí, Gisele. Atenção, Gisele. Eu tirei aqui para evitar barulhos, mas, perdão. Mas eu vou começar aqui, Ricardo, até falando, Tiago, eu, de vez em quando, esses dias eu encomendei uma lousa nova que eu vou colocar aqui na minha sala, que de vez em quando
Eu aqui até na lousa eu faço, então eu gosto eu volto ao razonete, né? Vocês não acreditam, eu estava fazendo um trabalho antes da gente começar aqui a live, fazendo razonete com o lançamento da reforma tributária, fazendo um razonete imaginando como vai funcionar com split, sem split, compra e venda, como é que funciona. Então, Tiago, é essencial, né, essa consulta. E eu costumo dizer assim, a tecnologia ela vem trazer aí muitos benefícios, né? Principalmente para a nossa área. A nossa área, eu sou uma pessoa que estava aí desejando, assim, aspirando há muito tempo essa vontade de realmente fazer aí os processos rotineiros serem por isso que acho que eu fui tão imersa também na implantação de RPs em sistemas e empresas, porque eu queria muito automatizar esses processos diários e manuais para a gente ter aí a possibilidade de pensar, de trabalhar muito mais com pensar em demonstrações, em análises, que é o nosso trabalho. Outro dia eu estava ouvindo a expressão pessoal de analista de dados. Eu falo que analista de dados não tem melhor formação de ser analista de dados do que contador, porque contador é um analista de dados, né? A gente seu de dados, né? Então hoje eu vejo muito o termo utilizado, claro, com tecnologia, mas o analista de dados, na minha visão, sempre foi um profissional de contabilidade, que é o que nós fazemos há anos, analisar dados, interpretar dados a partir lá dos primórdios dos profissionais, quando os primeiros registros de contabilidade nós fazíamos isso e hoje continuamos a fazer isso. O que talvez, e aí pegando um pouco da fala do Ricardo agora há pouco, a gente tinha um dos nossos usuários de informação nos demanda tanto, que hoje é o fisco. Se a gente fizer... hoje, acho que aquele estudo que foi publicado aí um tempo atrás sobre horas de profissionais de contabilidade dedicada a coisa, acho que não é mais aplicável, até porque eu acho que, como uma boa pesquisadora, eu falo que aquela amostragem foi muito pequena para mim, eu acho que, e não dá para contextualizar no contexto brasileiro, né, de demanda que nós temos. Então, assim, se nós temos aqui profissionais de contabilidade, vocês sabem o tanto que demanda hoje de informes e de obrigações em relação ao fisco. Então, hoje, isso requer um tempo de dedicação desse profissional de contabilidade que faz com que ele não tenha tempo hábil para se dedicar a esses cenários. Então, acho, Iago, aqui te respondendo mais diretamente essa pergunta, eu acho que vem sim a tecnologia a nos suprir nessas atividades repetitivas, essas atividades morosas, essas atividades que poderiam incorrer em erros. Acho que a tecnologia também vem muito para isso, para nos evitar. Nós temos uma massa de dados muito grande. Hoje eu estava falando com um cliente, ele emitiu 13 bilhões de notas no ano passado, né? Então, assim, é muita nota, 13 milhões de notas é muita nota, 13 bilhões não, 13 milhões, mas é muita nota. Então, a gente vem num cenário que tinha, sim, essa necessidade para nós, para que nós pudéssemos sair desse ambiente, e aí sim, que o Tiago falou, utilizar essas ferramentas tecnológicas para nos ajudar na consolidação dos dados e nos permitir, né, Ricardo, a gente fazer trabalhos mais interpretativos, que é esse o nosso cenário, olharmos a interpretação, avaliarmos o mercado, podemos aí sim, com base em dados, dar o suporte a um gestor de decisão, a uma organização, a um posicionamento do mercado em relação, né, a uma decisão sobre uma jurisprudência conflituosa. Então, isso sim é o papel, e eu entendo que vai sim, vem se colaborando muito, e a necessidade da tecnologia realmente pela volumetria de quantidade de dados, a ter essas tecnologias de base para nós, mas, Tiago, continue aí estudando o livro do professor Ricardo Rios, que ele é muito bom, esse cara, e usando como consulta, porque eu continuo também sempre tendo
as consultas e referências que são essenciais na nossa ciência, né? Então, tem muita gente que muitas vezes quer discutir algumas coisas, bora voltar para o débito e crédito, bora fazer um razonetezinho para a gente voltar ao conceito, e eu faço isso com muita frequência, né? Então, eu acho que o meu olhar, a minha contribuição é nesse sentido. Ricardo, eu não sei se você concorda. Sim, concordo. Sim. Na verdade, Tiago, a tecnologia, e depois nós vamos falar da IA, ela tem que ser vista como ferramental. E aí você traz uma questão muito importante, que é uma preocupação, e já existe hoje. Porque as automações hoje que nós temos em contabilidade, se as pessoas, os profissionais da contabilidade, os funcionários de escritórios contábeis, não estiverem preocupados com o seu conhecimento pessoal e simplesmente interagirem com uma tecnologia, evidentemente que ele vai ter um problema sério agora no mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Tecnologia não pode emburrecer as pessoas. Desculpe a força de expressão, mas assim, é o que a Gislaise falou. Eu uso o sistema para fazer lançamentos, evidentemente. Mas se eu sentar ali, eu sei fazer um débito e crédito. Eu uso sistemas para calcular impostos, mas se eu sentar ali na mão, eu consigo calcular um imposto. Então, isso é que a gente não pode perder, né? E aí, agradeço aí a referência que você fez ao livro de Contabilidade Avançada. Eu também aqui, continuo com meus velhos livros aqui, que eu consulto sempre, gosto de folhear mais do que ler digitalmente, né? E essas fontes não serão, com certeza, substituídas. Mas na questão do ferramental para trabalho, nós vamos ter que utilizar, mas sabendo o que aquela tecnologia está processando, né? Se eu entregar tudo à tecnologia, uma hora eu serei traído, né? Porque ela falha, mesmo a IA falha, e falha bastante. Então, se não houver um conhecedor do assunto, e aí até peguei ali que você fala um pouquinho do analista consultor, e é exatamente isso, quer dizer, nós vamos trabalhar mais com os nossos conhecimentos, com o nosso cérebro, o nosso conhecimento vai ter o valor agregado. E as questões repetitivas, como disse a Gislaise, os processos repetitivos, a tecnologia vai fazer para a gente, né? Então, eu acho que esse é o ponto todo, mas acho que você tem toda a razão. Eu queria também aproveitar aqui, Iago, só para dizer que a editora Atlas, gente, não sei se você falou no começo, não me lembro, é só para avisar que vai haver um sorteio de 2 livros, né? Meus, aí pode escolher qual livro quiser, e aí nós vamos também premiar com um suplemento que está saindo agora, um e-book, na verdade, que se chama Contabilidade 5.0, Tecnologia com Propósito. E é um e-book super novo, que está lançando agora, final de julho, e aí você também quem for sorteado aí com os livros também ganha esse e-book. E também queria mandar aqui um abraço, estou vendo o Vinícius, que foi meu aluno, se manifestou aqui no chat. Um abraço aí, Vinícius. E é isso, eu acho que nós temos que trabalhar muito a tecnologia como ferramenta, né? Como disse a Gislaise, automação, não dá para a gente pensar e não automatizar aquilo que é necessário, né? Mas sabendo o que estamos fazendo, né? E já pensando, né, isso é muito bom dos livros, né, esse equilíbrio, né, entre o tecnológico e versões mais tradicionais da forma de aprender. Isso é muito legal, pessoal, colocando aqui no chat também essa possibilidade. E como você comentou, Ricardo, dessa questão da automação, né, acredito que a gente já pode lançar um olhar para essa questão em si, né? A questão efetivamente da IA, a aplicação da IA na contabilidade, né? Esse processo de automação, essa análise preditiva dos números contábeis, né? Como que talvez o profissional de contabilidade vai se posicionar diante dessa nova possibilidade de fazer contabilidade, né? A Gislaise, ela fez um recorte muito legal quando ela traz ali esse processo de evolução, né? E me parece que a gente combinou esses processos de evolução
com o papel, né, humano do profissional, da profissional. E agora, com esse processo de automação, como que a gente pode, né, pensar IA, contabilidade e o papel do profissional ou da profissional nesse escopo? Podemos começar com você, Ricardo, já que você deu essa provocada? Podemos sim. Pois é, Iago, é como eu disse, até certo ponto em que nós estávamos, as coisas foram evoluídas até um pouco mais lentas lá na década de 90, anos 2000 acelerou um pouquinho, aí parece que deu uma parada, ficou ainda com os RPAs, né, os robozinhos, coisas. Mas o que me surpreendeu muito, porque há muito tempo eu trabalho uma palestra chamada Contabilidade 4.0, que era pegando justamente a evolução da indústria 4.0 e trazendo como ela afetaria a contabilidade. Fiz essa palestra há muitos anos aí, desde 2016, 2017, alguma coisa assim. Mas eu me surpreendi bastante depois do lançamento, em 2022, pela OpenAI do ChatGPT. Então, até então, a gente sabia que a IA estava se ampliando, que a IA é uma coisa bastante antiga, quem acha que a IA é nova, não é, é da década de 50, né? Mas por várias razões ela não evoluiu, questões de processamento, uma série de coisas que a partir de 2010 começaram a avançar, mas o ChatGPT foi ali um marco. No primeiro momento, eu confesso que não dei muita trela para ele, até porque fazia pergunta, ele errava, aquela coisa toda. Mas em 2023, final de 23, início de 24, eu mergulhei bastante nisso e me espantei. Me espantei, sinceramente, com como nós já tínhamos evoluído. E posso dizer para vocês que de outubro de 24 para cá, a evolução é praticamente diária. Toda semana você tem ferramentas, IAs novas, IAs para design, IAs para marketing, o ChatGPT lançando vários modelos, Gemini, agora o Elon Musk anunciou aí o Grok 4, que segundo ele bate, aí você tem o Cloud e outras. Então, assim, o que aconteceu? Nós estamos vivendo um outro momento, né? E aí, por isso que eu lancei um livro em 2023 com o professor Marion, que era esse livrinho aqui, né, que chama Manual do Contador, um guia para iniciantes. E qual que é o intuito disso aqui? Às vezes o estudante saía lá dos cursos e falava, sou contador, e agora, né? O que eu faço? Então, a gente fez um guia prático de o que é a contabilidade, como ela evoluiu, e como hoje você tem os departamentos, as obrigações e tal. E aí eu cheguei para a editora e falei, gente, nós estamos desatualizados com o livro já, porque a evolução é tão grande que, se nós não falarmos de IA e ferramentais de IA na contabilidade, nós estamos fora já do cenário aí. E aí, por isso, nós fizemos o e-book, para ser um capítulo extra desse livro, digamos assim, e que vai, para quem comprar o livro, depois ganha o e-book gratuitamente, ele não vai ser vendido. Não, pois eu já estou esperando a minha edição, porque eu tenho o livro. Vou mandar. Assim, o que acontece hoje? Hoje, nós não podemos, digamos assim, ignorar a inteligência artificial mais. Eu digo que quem ainda não conhece, não está estudando, já está atrasado, e bem atrasado. Ainda dá tempo, mas nós estamos evoluindo muito nisso. Hoje, nós mesmos conseguimos produzir ferramentas, análises, agentes, né, com nós mesmos e que estão aí, tem o seu lado também negativo, né, estão substituindo muitas pessoas, muitos empregos, mas que também é o seguinte, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas você vai perder o seu emprego para quem sabe inteligência artificial e você não sabe. Então, não adianta, é a mesma coisa que quando a gente começou a usar lá o pacote do Word, Excel, PowerPoint, né? Teve muita gente que resistiu. Hoje, não dá para se imaginar sem usar alguma dessas ferramentas. A IA vai ser exatamente a mesma coisa, né? Mas, assim, num avanço que ela chegou muito poderoso, assim, eu confesso que eu estou bastante assustado até com esse avanço. Você sabe que eu tenho um canal no YouTube e eu gravo vídeos semanais
E agora eu tenho um avatar igualzinho a mim, e olha, eu só preciso fazer curadoria das notícias. Eu jogo para ele, ele gera o avatar sozinho, gera o script, o ChatGPT gera o script de texto para mim, o script é importado numa ferramenta lá de avatares, o avatar é montado, é publicado diretamente nas redes sociais, e eu consigo fazer esse processo todo sem interação humana nenhuma. E assim, o olhar para isso é fantástico. Daqui a pouco eu vou mostrar umas coisinhas para vocês aí, eu vou passar primeiro a palavra aqui para a Gislaise, mas assim, é espantoso esse avanço, e não dá para ignorar, é outro cenário, é outro mundo. 2023, nós aprendemos, digamos assim, a fazer um bom prompt lá no ChatGPT, aquela coisa de aprender a perguntar, né? 2024, nós aprendemos a fazer GPTs prontos. E 2025 é o chamado, é o ano dos agentes autônomos. O que são agentes autônomos? É como se fossem funcionários que trabalharão para você fazendo aquilo que você faz, que é mais repetitivo e que te dá mais trabalho. Daqui a pouco eu vou mostrar uma aplicação simples, se houver tempo aí, você me fala, uma simples no ChatGPT, como você pode usar para o seu dia a dia, digamos assim, mas o ChatGPT já é coisa do passado, tá? Para questões de processamento mais avançado, análises mais pesadas, já não se usa mais isso, se usam outras plataformas que eu também posso mostrar aqui rapidamente. Então, assim, é muito, muito necessário e urgente que as pessoas se alfabetizem em IA e entrem nesse conhecimento. Mas vou deixar a Gislaise interagir para depois eu trazer as ferramentas. Ainda o seu microfone, Gislaise. Eu prometo aqui não me alongar, porque eu acho que o Ricardo deu uma pitadinha atiçando a curiosidade. Eu, claro, vou dar aí o tempo para ele, que eu acho que é muito válido. Mas antes da gente, até só para complementar aí, né? Eu brinco, viu, Ricardo, quando há um tempo atrás as pessoas falavam muito comigo, como eu implantei muitos RPs, as pessoas muitas vezes me ligavam e falavam: qual é o RP bom para você? Eu falei: qual é o RP que você recomenda? Qual é a solução que você recomenda para isso? Eu sempre brinco com todo mundo que me pergunta, até hoje, né? Alguém me pergunta: você tem gerenciador de contas pessoais? Aí eu falo: tenho. Aí ele fala: mas esse é bom, aquele é bom? E eu falo sempre assim: o bom é o que você usa. Primeiro você tem que usar. E eu e Ricardo gostamos, mexemos, somos curiosos e estamos sempre estudando. A gente muitas vezes até sente uma frustração, porque a gente não consegue aprender todas as ferramentas, e não dá. E a gente muitas vezes vê que uma ferramenta dessa, o ChatGPT é bom, o Cloud é bom, o Gemini é bom, o Fernando está falando do SAP, o SAP é bom nisso, é bom naquilo. Então, cada ferramenta tem as suas qualidades. Então, é difícil hoje. O que eu costumo dizer é que não tem ferramenta também que você aprende se você não usar. Então, todas elas você precisa usar. Como é que eu sei como é que eu aprendi a usar? Como é que a minha mãe aprendeu a usar o WhatsApp? Minha mãe de 70 e poucos anos aprendeu a usar o WhatsApp. Não sei usar o WhatsApp. Aprendeu e foi usando todos os dias. Aprendeu a tirar foto, aprendeu a armazenar, aprendeu a colocar nos status, que ela põe direto no WhatsApp. Ou seja, tudo que você vai... É claro que há pessoas com mais habilidades e, claro, gostam muito mais da programação. E aí eu quero até pegar um gancho um pouco antes do Ricardo mostrar, né, para também não dar um desespero em todo mundo, né, porque outro dia também vi o Ricardo estava numa palestra falando sobre IA, eu falei: nem todo mundo precisa meter a mão na massa para programar, mas todo mundo precisa saber o que essas ferramentas podem fazer. Então, muitas vezes você é um gestor, um diretor de uma empresa, ou dono de um escritório de contabilidade, você necessariamente não é um especialista em Python, um especialista em ChatGPT, mas você tem que ter o conhecimento do que aquelas ferramentas podem fazer por você. Isso que eu digo é uma essencialidade, né? Então, nem todo mundo pode ter um Ricardo programando e fazendo. Eu costumo dizer, mas
precisa saber o que todas essas ferramentas podem trazer, e elas estão mostrando, como bem disse o Ricardo, que podem fazer aí cada vez mais, e o céu nem está sendo mais limite, né, Ricardo, mas para essas ferramentas. Exatamente. E interessante que uma coisa interessante dessas ferramentas é que muitas delas você não precisa necessariamente programar. Claro, você tem que fazer um bom prompt ali, mas não precisa linguagem de programação, você pode fazer em linguagem natural. Então, isso facilita muito para as pessoas, para qualquer pessoa que queira fazer, mas Gislazy tocou num ponto importante. É lógico que isso leva tempo, você tem que estudar, tem que aprender. Vamos ficar fazendo aqui ferramentas para o nosso dia a dia no escritório. Leva tempo, não é assim, né? Então, por isso que você tem que multiplicar lá o batalhão de pessoas que saibam fazer. Mas legal, não sei se o Iago, se eu posso já apresentar ou você quer falar alguma coisa, fica à vontade. Por favor, Ricardo, por favor. Então, Como a Gislazy comentou, isso gerou um pouco de expectativa. Eu acho que a galera vai ficar talvez um pouco impressionada. tá. Eu vou fazer o seguinte, só projetar aqui a minha tela, eu tenho aqui já uma coisa meio pronta, né, para não tomar muito tempo. Vamos ver se você é rápido mesmo nesses prompts aí. Vamos lá, vai. Deixa eu só... sabe, o que vai demorar mais é para eu compartilhar minha tela, porque eu apanho com esse navegador aqui. Ele fica em cima, Ricardo, pelo menos. Vocês estão vendo aí minha tela, não? Sim. Ó, aqui Sim. é o ChatGPT que todo mundo conhece. Eu não estou enxergando aí, mas vocês estão vendo, né? Estamos vendo, sim. Pode olha, deixar. esse é o ChatGPT que todo mundo conhece, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu vou pegar aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu jogar para cá. Por exemplo, não se deve fazer isso no ChatGPT, mas para fins didáticos, para uma tarefa rápida do dia a dia. Esse aqui é uma demonstração de resultados sem identificação de um cliente, aí ela é real, tá? Ô, Ricardo, isso não está aparecendo. Não? A demonstração, Opa. não. A demonstração, não. Peraí, então deixa eu... Você tem que mudar a janela. Tá, Ele está no chat. Peraí, é que eu acho que eu pus para compartilhar. Eu acho que você colocou a guia, né? Eu acho que tem que ser janela cheia. Janela cheia. Peraí, vamos Tela lá. cheia, né? Eu acho. Tela cheia. Isto. Agora vai. Aqui. Apareceu agora? Agora sim. Sim. Bom, então é uma DRE aqui real, tá? De um cliente. E tá anônima aqui. E aqui eu tenho um balanço, tá? Em PDF, também a gente não costuma usar muito PDF, não é o mais indicado, mas aqui, para fins didáticos, vamos usar. Então, tá aqui, um balanço e uma DRE. Imagina agora, Iago e Gislazy, que eu falasse assim para vocês, olha, vamos fazer uma análise para o cliente e gerar slides e um relatório sofisticado para ele sobre a análise de balanço dele. Quanto tempo se levaria para fazer isso? Algumas horas, talvez o dia todo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar para o chat, deixa eu só abrir aqui no meu caminho aqui, eu vou colocar esses dois arquivos, só um pouquinho, aí. Então, eu vou anexar o balanço e a DRE lá, e, ó lá. E vou colocar um prompt que eu já tenho pronto aqui. Né? Então, esse aqui, você pode até melhorar, colocar o persona aqui, ó, pense como contador, né? Calcule os principais índices contábeis da empresa, utilize uma linguagem formal de relatório, substitua o nome da empresa por empresa teste, faça um comentário sobre cada índice, analise se é bom ou ruim, aplique modelo de Altman, que é para prever falência, né? Faça uma conclusão sobre a situação econômica e financeira da empresa e recomendações. Ó, isso no prompt do GPT, que não é o mais indicado, como eu falei, mas olha só, ele já está imediatamente fazendo a análise. Então, veja que ele pegou o índice de liquidez, os índices de liquidez, endividamento, está calculando com os dados do balanço. Rapidamente ele vai fazer isso e vai montar o relatório. Por que eu digo que não é adequado fazer no GPT? Porque o GPT, ele não tem uma precisão em cálculos, então você tem que dar uma boa conferida. Por isso que é bom você usar um agente.
Depois a gente vai falar do agente. Mas aqui, para fins didáticos, para ficar impressionado com o poder da IA, olha ele calculando o modelo de Altman. E você pode personalizar, tá? Você pode criar um GPT, por exemplo, para fazer isso toda vez que você colocar o balanço. E aí você não precisa ficar pondo prompt toda hora. Você trabalha, você pode treinar o GPT para, por exemplo, desenvolver o perfil do professor Eudícibus. Então, você pega o livro lá de análise do professor Eudícibus, dá para o GPT ler, e ele começa a se portar e usar o que o professor Eudícibus faz. Olha só, ele fez todo o relatório aqui, ó, recomendações, conclusões, né, elevado nível de endividamento. Esse cliente aqui meu, eu até estou assustado, eu usei de exemplo, né? Preciso ter uma reunião com ele. Agora, olha só, você tem um relatório pronto aqui com fórmulas calculadas prontinho. Então, quantos minutos, segundos a gente fez isso aqui? Você poderia copiar isso, por exemplo, e levar para um Word, ou pedir para ele formatar um relatório, ou usar uma outra IA. Eu uso o Gama, né? Então, não sei se vocês conhecem o Gama, por exemplo, é uma IA que cria apresentações. Então, eu quero fazer slides para o meu cliente. Eu venho aqui, copio aquele texto, por exemplo, do GPT, olha lá, e ele já vai criando aqui ele chama de cartões, né? Então, deixa eu ver aqui, porque ele mudou um pouquinho o estilo dele, eu não apanhar aqui, ó, colhe as anotações, aqui, pronto. E vamos gerar, veja, aqui usando o Gama, ele vai perguntar se eu quero algumas configurações, não vou fazer aqui imagens de que tipo, sei lá, vou usar imagens mais sofisticadas, você pode pedir para ele pegar ilustrações, GIFs, né? Você vai configurando aí. Eu vou passar batido aqui para a gente não perder muito tempo com isso, que eu quero mostrar os agentes. E aí você escolhe, por exemplo, esse aqui, e manda gerar. Pronto. O que ele vai fazer? Ele vai criar aqui uma apresentação em slides da análise financeira desse cliente. E aí você pode mudar o formato, você pode mudar os gráficos que ele coloca. Olha como ele faz um negócio bem caprichado, ó. Ó, gráficos. E você pode aqui clicar em apresentar, enviar o arquivo para o teu cliente, baixar isso aqui como relatório, enfim. Olha só, em poucos minutinhos aqui que a gente está, ele está fazendo uma apresentação completa. E você pode, no Gama aqui, que é esse que eu estou dando de exemplo, você pode criar um prompt pedindo para ele criar uma palestra, você dá o tema, tal, e ele gera para você também. Depois você vai conferir e tudo mais. Então, olha só, em pouco tempo, olha a qualidade do trabalho que ele gerou aqui, numa apresentação para o cliente, numa coisa bem simples que a gente está fazendo aqui, né? E aí você pode mudar o formato e tudo mais. Então, esse é um exemplo bem simples do que a gente pode fazer com a IA no chat GPT. Poderíamos fazer outra coisa, né? Aqui eu tenho, por exemplo, vários GPTs, né? Só para mostrar, lá a gente já criou alguns, né? Alguns 20 aí, mas, por exemplo, ó, consultor em imposto de renda pessoa física, gerador de scripts para o RenGen, para o professor Ricardo Rios, que é os vídeos que eu falei, especialista em redação de defesas jurídicas, revisor de texto. Você está com um texto para escrever, então, eu personalizei nesse GPT, tá? Ele tem um persona escritor aqui dentro, revisor de ABNT. Então, olha quantos, consultor de MEI, doutor societário, doutor CLT, o Leãozinho, que é consultor de imposto de renda. Se eu clicar no Leãozinho, por exemplo, eu abro um GPT pronto, ó, e aí eu posso perguntar para ele, ó, né, quais despesas posso deduzir do imposto de renda, ou qualquer outra que eu quiser. Ele vai buscar onde? Na base de conhecimento desse GPT. O que é a base? Eu coloquei para ele aqui perguntas e respostas do imposto de renda, já num formato. Então, ele não vai na internet, ele vai buscar nesse perguntas e respostas. E olha ele trazendo aqui. E você pode fazer isso aqui virar assistente, virar uma série de coisas. Olha lá, pensões alimentícias, ele vai trazer tudo para você. Esse aqui é o que a gente chama de GPT consultor, né? E assim tem vários outros. Como o nosso tempo é limitado aqui, eu não vou
expandir muito no chat GPT. Mas, enfim, aqui tem uma série de funcionalidades. Como nós podemos, eu vou interromper aqui a apresentação para mostrar, esse aqui acredito que a maioria conhece. Mas você tem, por exemplo, a nossa assistente do chat GPT. Vou mostrar para vocês, olha. Está aqui no meu celular. Olha, estamos aqui numa palestra sobre inteligência artificial e os impactos na contabilidade. Poderia dar um alô para o pessoal da palestra? Oi, pessoal! Que legal saber que vocês estão participando dessa palestra sobre inteligência artificial e os impactos na contabilidade. Espero que estejam aproveitando bastante e qualquer coisa que precisarem, estou por aqui. Grande abraço! Olha, eu estou aqui, você deve estar vendo a tela, eu estou aqui acompanhado de 2 professores. Você consegue descrever, por exemplo, essa professora, descreva como ela está vestida e quem é ela. Eu consigo ver que você está em uma chamada com algumas pessoas, mas não consigo identificar quem elas são, nem descrever detalhes muito específicos. Mas a palestra parece estar bem animada. Se precisar de algo mais, é só me avisar. E agora, você consegue descrever um pouco essa professora mais perto? Eu consigo ver que ela está sorrindo e parece bem simpática, mas eu não consigo identificar detalhes específicos ou identificar exatamente quem ela é. Mas parece que a palestra está bem legal com a participação de todos. Se precisar de algo mais, é só avisar. Eu estou fazendo uma apresentação sobre o chat GPT e eu estou com uma dúvida aqui em como eu posso fazer um bom prompt. Você pode me explicar? Claro, um bom prompt é aquele que é claro e específico. Então, é sempre bom incluir o máximo de detalhes sobre o que você quer saber ou o resultado que espera. Também ajuda a usar uma linguagem natural, como se você estivesse conversando. E, se possível, incluir exemplos ou contexto para deixar tudo mais fácil de entender. É só me dizer se precisar de mais dicas. E o professor Iago, que está aqui, ó, você está vendo, ele tá. Dá para ver como ele está vestido aí, ou como é que ele está? Eu consigo ver que o professor Iago está na chamada e parece estar usando uma camisa escura, mas eu não consigo identificar mais detalhes com precisão. Mas ele parece estar bem atento na palestra. Ele está de óculos ou não? Sim, ele parece estar usando óculos e dá para ver um reflexo na lente também. Ele está bem focado na chamada. Então, gente, isso aqui, né, é até um pouco assustador. Mas, por exemplo, vamos imaginar que você está com uma dificuldade qualquer. Você mostra para ela e ela te ajuda. Então, por exemplo, se você está com uma dificuldade para fazer um agente, você vai mostrando ou joga um print nela aqui e ela tenta te ajudar nos erros. Ou você está com uma dúvida do Excel, ou você está estudando, como o professor Tiago falou, está lá estudando contabilidade avançada, está com uma dúvida, mostra para ela, ela vai buscar o que tem. Então, esse é um outro exemplo aqui de uso de uma assistente. Olha, e ela faz muitas outras coisas, tá? Você pode tirar uma foto por dentro da tua casa e pedir para ela te ajudar a montar uma decoração. Ela traz um cenário com sugestões de decoração, lista de compra e tudo mais. Eu fiquei morrendo de medo dela puxar minha ficha aí, se ela soubesse quem eu sou, daqui a pouco eu já estava até nervosa, e eu falei, vai já falar, meu Paulo, vai já falar aí da professora, né? Então, mas muito legal. Essa aqui, gente, tem muita gente perguntando quem é o GPT pago, tá? Quando você entra no GPT aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, você clica e ele abre assistente, tá vendo? Se você ligar a câmera, ela passa a enxergar o que tem. Por exemplo, o que você está vendo aqui no fundo do meu escritório? E alguns itens como um globo e alguns materiais de escritório, tipo canetas, organizadas ali no fundo. Tá bem arrumado e aconchegante o seu espaço. E esse livro aqui, qual é? Esse livro parece ser o Manual do Contador. É um título bem interessante, especialmente considerando a área da palestra. Parece um ótimo material de referência. Então, assim, ela ensina a gente, se a gente começar a usar isso para o aprendizado também, né, é muito importante. E eu vou só mostrar mais um rapidinho aqui, que é um agente, só para vocês entenderem o que é agente.
Daí eu passo a palavra, porque eu não quero prejudicar o tempo aí da palestra. Não sei se já não estou... Não. Ô, Ricardo, vai falando que eu vou aproveitar e vou tirando as dúvidas. Não, o pessoal perguntou, esse é pago, e eu acho que a gente vai entrar até em alguns pontos. Enquanto o Ricardo vai abrindo aí o agente dele, eu vou colocando, né? Esse é um ponto importante até quando vocês forem fazer uma aquisição. A gente tem um professor em comum, o Ricardo, que ele fala, né? De grátis só amor de mãe. Então, assim, grátis só amor de mãe, porque realmente a gente tem que ter muito cuidado com essas ferramentas que são gratuitas, porque quando você usa o ChatGPT, muitas vezes as pessoas não se atentam, mas a configuração dele básica, ele está dizendo que os seus dados que você compartilha ali, dúvidas que você sobe, documentos que você sobe, eles são documentos públicos, né? Então, assim, esse é um detalhe. Quando você começa a utilizar um serviço pago, aí sim você habilita tanto a configuração, e aí, claro, dependendo do nível que você tem de assinatura, tem a relação de confiabilidade, né? Em relação àquela proteção, em relação às informações que estão sendo colocadas ali. Cada vez mais estamos discutindo, principalmente na parte contábil, né, essas ferramentas em relação à confiabilidade, né, a confidencialidade, não é confiabilidade, confidencialidade, essa é a palavra. E aí, mais uma vez, essas ferramentas, gente, muito cuidado. Isso vale para todas, tá? Não é, Ricardo? A gente pode usar todas, não só o GPT, mas todas as ferramentas. Eu até ia Para terem comentar, muito porque cuidado. eu vi aqui que o Cristiano perguntou do DeepSeek. O DeepSeek, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele é aberto. Depois a Gislaise vai entrar nessa questão aí no outro bloco, mas ela tocou num ponto muito importante. Algumas IAs, hoje, elas são validadas, ou seja, você garante a confiabilidade dos dados, a confidencialidade dos dados, né? Por exemplo, a OpenAI, na versão paga, hoje já tem outras também. Você tem que tomar muito cuidado. A DeepSeek, por exemplo, não. Então, se você jogar um balanço de um cliente seu, igual eu fiz aqui, ele vai para o mundo. E aí você não sabe quem vai poder estar vendo aquilo, né? Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês devem estar vendo uma tela. Aqui tem umas convenções de trabalho, por exemplo, né? E eu queria só mostrar. Aqui tem uma pastinha chamada Analisadas. Olha lá, ele está... Aí eu acho que eu deixei ligado, ele deve estar analisando. Deixa eu apagar tudo, agora não tem nada, certo? Esse aqui é uma ferramenta muito interessante, se chama Make, tá? O Make é o que produz agentes, e ele é muito mais avançado, portanto, que um chat GPT. Por quê? Porque ele consegue processar um volume de informações maior e, portanto, ela fica mais confiável. Por exemplo, aquela análise de balanço que eu joguei ali no chat, ele tem uma capacidade de processamento. Então, se os meus dados forem muito grandes, ele começa a inventar cálculo. Né? Ele quer te agradar, ele inventa cálculo. E aí, se você não conferir, pode entregar uma análise errada para o cliente. Aqui não, a capacidade de processamento é muito maior. Depois você tem uma outra que se chama N8N, que aí vai um pouquinho de código de programação. É melhor que esta, mas essa aqui é suficiente. Vou explicar rapidinho, ó. Isso aqui é o seguinte, imagine que cada bolinha dessa aqui, isso aqui é um fluxo de trabalho. Então, por exemplo, eu quero analisar convenções coletivas de trabalho, automaticamente. Então, eu criei um assistente que faz esse tipo de análise, ensinei ele como faz e como eu quero que seja feito. Mas eu quero que tudo seja automático. Então, meus funcionários, por exemplo, eles vão colocar num Google Drive lá, naquela pasta, ó, aquela que eu mostrei para vocês. Está aqui as convenções, certo? E aí, o que eu falei? Cada uma dessa bolinha aqui, ela faz uma função. Essa primeira, ela lê o que tem no Google Drive. Esse faz download do que está no Google Drive. Esse passa para o Gemini. Por que o Gemini? Porque ele tem mais capacidade de processamento do que a OpenAI. E ele processa melhor volumes grandes de dados. Então, esse aqui ele faz um upload. Depois, ele faz um outro tratamento aqui e joga para o assistente. Se vocês pegarem o assistente aqui, ó, é um assistente que eu criei que faz análise, é um completion, né?
Então, está aqui todo o código, como se fosse um código de um GPT, do que ele tem que fazer. Tá? Ele faz análise, formata legalzinho, Markdown, né? Ele transforma em HTML e gera um Google Docs com uma análise disso. Então, eu vou executar para vocês verem ele trabalhando. Ó, é claro que eu deixei programado a cada 15 minutos. Até vou desligar isso aí, porque é por isso que estava cheio de análise lá. Ó, run. Pronto, ele vai ler, ó, ele já achou lá, convenção, cada um vai passando para o outro trabalhar. Ó. Você pode deixar para ele fazer isso uma vez por dia, uma vez por quinzena, uma vez por mês, uma vez a cada 15 minutos. Esse é um exemplo simples. Ó, ele está lá trabalhando, você está fazendo outra coisa. Então, quanto tempo se perde para que você faça uma análise de convenções coletivas? É muito tempo, né? Então, se você treinou ele, ensinou, ele faz para você. Você vai dar uma boa lida, tal, e depois você vai ver como é que você vai distribuir isso. Olha, ele ainda está processando Markdown e agora Google Sheets. Pronto. Então, se eu for lá na minha pasta de analisadas, olha lá, eu já tenho um relatório do primeiro arquivo que ele pegou lá. Abrindo, está aqui, relatório técnico da convenção. Ele vai me trazer os principais dados, principais modificações, no formato que eu quis. Aqui você pode melhorar bastante, mas olha, veja que ele já produziu alertas e recomendações, resumo executivo. E eu poderia ter mandado ele enviar isso diretamente para um e-mail, e não para o Google Drive, por exemplo, para o meu e-mail. E assim você tem vários. Ó, se eu pegar aqui, tem vários tipos de agentes, só para rapidamente comentar. Esse aqui faz análise de balanço e faz nota explicativa automaticamente. Esse aqui é um consultor do Simples Nacional. Então, veja, ele recebe um e-mail. Então, esse aqui fica vendo e-mail. Aí ele joga para um consultor do Simples, que eu criei, um assistente. Esse joga para um redator, que redige um e-mail. E esse devolve o e-mail para quem perguntou. Então, você já imaginou teu cliente ficar fazendo pergunta? Você vai lá e, ó, quando você quiser perguntar do Simples, manda para esse cara aqui. E muitas outras coisas. Por exemplo, aqui eu tenho esse aqui ele pega notícias direto da Receita Federal e dispara e-mails. Esse aqui ele manda para o Discord, que é um canal nosso, né? E assim vai. Esse aqui pega da Receita, não sei nem o que ele faz, vamos ver. Pega o da RSS. Da RSS, né? Ele pega o RSS, transforma HTML, vai no Gemini e manda por e-mail para alguém. Então, você pode criar listas, você pode criar agentes para fazer contatos por WhatsApp, né? Ó, WhatsApp. Um agente que responde o WhatsApp. Então, enfim, você tem uma série de funcionalidades de um agente. Então, quer dizer, a primeira coisa é mapear tudo aquilo que te incomoda, que dá trabalho, que gera trabalho repetitivo, e você começar a desenvolver. Agora, como disse a Gislaise, se isso for te tomar muito tempo, se de repente não dá, né? Às vezes, eu lá, por exemplo, no escritório mesmo, com todos os treinamentos, cursos que nós fizemos, treinando os funcionários, nós tivemos que contratar uma equipe de tecnologia da informação, com 3 pessoas que estão trabalhando exclusivamente para produzir as ferramentas. Por quê? Para dar celeridade no processo. Nós queríamos celeridade, né? Então, assim, veja que se eu mostrar as aplicações que tem nas outras áreas do conhecimento, são enormes, né? Medicina, jurídico, né? Eu consigo fazer ele ler aqui um parecer do STJ e me dar os pontos principais, fazer defesas jurídicas muito bem feitas. Então, não tem como a gente ficar fora disso. Ficar fora disso significa, num futuro não tão distante, estar fora do mercado de trabalho. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Mas vou passar a palavra aqui, senão monopolizo o tempo aqui. Eu acho que a apresentação deixou a galera bem impressionada. Aqui eu fui observando as reações aqui no chat, e a Gislaise já tocou num ponto que eu acho que vai ser uma das próximas preocupações, né, desse processo de automação, que foi mencionado a questão da segurança desses dados, né? Até teve uma manifestação aqui no chat em relação a vazamento de dados ou alguma coisa nessa direção, mas eu queria também o olhar de vocês em relação a esses aspectos éticos, legais, em relação à segurança desses dados,
porque conforme você foi apresentando, Ricardo, a gente foi vendo as inúmeras formas de aplicação e me parece que o pessoal do chat já foi meio que acompanhando essa evolução de um contador mais tradicional para uma versão mais analista. E eu acredito que talvez um próximo passo é a gente se preocupar com essas questões éticas e de segurança desses dados. Como que a contabilidade pode se resguardar diante disso, Gisleise? Foi um ponto aqui. Eu estava procurando, até o Ricardo estava falando, e eu estava procurando aqui, Ricardo, uma matéria que eu trouxe aí no passado, até numa aula nossa lá da PUC, não achei aqui, mas vale, né? Foi o Cristiano, né? Foi o Cristiano que perguntou, né, do termo de privacidade, o GPT pagos, né? Ô, Cristiano, na verdade, tem sim, além do pago, dentro do pago tem os níveis de segurança, né? Tem outras coisas, como bem, pegando aí um gancho do Ricardo, né? Muitas vezes eu tenho que sempre fazer uma avaliação do meu investimento. Outro dia, eu não sei quem estava falando, falou assim, eu demorei 40 horas, Ricardo, para fazer um agente desse, e eu falei assim, nossa, mas o que ele vai te trazer de resultado? Quanto tempo? Esse tipo de avaliação. Existem coisas no mercado que já fazem esse pedaço, são todas essas avaliações que vocês têm que ter na hora de adquirir. E muitas vezes o que o Ricardo diz, né? A gente, como muitas vezes profissionais que não são realmente de formação técnica, né, de programação ou de tecnologia, a gente precisa se sustentar em pessoas confiáveis para que possam nos ajudar nas decisões. Eu dou até o parabéns aí para o Ricardo de ter compartilhado isso que ele fez no escritório dele, porque muitas vezes tem gente que quer também bater muito cabeça no caseiro e se expõe muitas vezes de fazer umas coisas em casa, além de demorar o tempo, não ter ali uma segurança do que está fazendo efetivamente, tanto de controle, de ajudar na melhor tecnologia, né? Eu posso comentar que eu tenho uma grande facilidade, sou casada com um cara de sistemas, então na hora que eu preciso tirar alguma dúvida, eu vou lá e pergunto para ele, isso aqui é bom, isso não é de tecnologia, mas ele também muitas vezes, e eu lembrei do Rafael, esses dias eu apresentei um Make para ele, eu falei, olha, vou te apresentar uma coisa agora, que eu estou sabendo mais que você, eu sei usar o Make. Ele disse, eu não conhecia o Make, claro, porque ele usa outras linguagens de programação, usa Python, usam outras coisas mais avançadas do que o Make, na verdade, né? Mas eu estava mostrando algumas coisas diferentes. Mas isso que eu quero dizer a vocês, também não fiquem desesperados para aprender tudo, mas saibam, é o que o Ricardo mostrou, saibam que tem ferramentas que podem fazer tudo isso para vocês. E é importante que os profissionais de contabilidade saibam disso. Se você não quiser desenvolver, tem gente que vende prompt pronto, né, Ricardo? No mercado tem empresas, tem profissionais disponíveis para fazer esse trabalho, que facilita muito. E isso talvez não te dá uma 100% da segurança, tá? E aí respondendo ao Cristiano de segurança, de privacidade, mas claro que com as orientações desses profissionais, né, possa sim te garantir aí uma maior segurança em relação ao que comprar e até o que aquelas ferramentas possam permitir. Essa, por exemplo, do chat GPT de compartilhar os dados nosso, ela vem no Free, ela vem configurada padrão, de tudo que você coloca lá é compartilhado com você. Então, se você quiser alterar, vou dar minha dicasinha também, vai lá em configurações, tem a parte de segurança, fala que não quer compartilhar o que você pergunta ali. Já mesmo no Free você consegue fazer isso, mas não evita, né? E aí, pegando aqui um pouco dessa questão além da segurança, além, claro, do suporte de tecnologia, de como você melhor preparar para atender, né? Eu listo não só com... E aí, pegando até uma pergunta aqui do Cristiano, né? Já do LGPD, né? A gente tem que pensar em cibersegurança para os nossos dados. E aí eu vou falar especificamente aqui na parte contábil, fiscal, que são os dados que nós temos.
nós temos informações sigilosas, não são dados sensíveis para a LGPD, hoje para a legislação, mas são dados sigilosos da empresa. Então, a gente precisa garantir que aquele ambiente esteja confiável. A gente sentiu isso muito, não sei se todos vocês lembram, mas na pandemia a gente já sentiu isso. Quando os escritórios, principalmente os mais tradicionais, que tinha uma coisa de não ter trabalhos remotos, não trabalhar em redes, trabalhar em nuvens, começaram a sentir a necessidade de investimentos nessa área. Só que quando você tem tudo isso em nuvem, eu preciso ter segurança, eu preciso ter senha, eu preciso ter backup, eu preciso ter controles de acesso dos meus clientes, eu tenho que ter cuidados em relação ao uso de dados, de certificado digital. E aí, nossa, se a gente puxar aqui sobre crimes, recentemente a gente estava falando sobre vazamento, que era a notícia que eu estava atrás, não sei se vocês viram, acho que foi em novembro do ano passado, a gente teve um caso que foi autorizado, acho que num banco japonês, a liberação de um dinheiro pelo gestor financeiro de não sei quantos bilhões de dólares, sendo que o único humano durante a reunião era essa humanoide aí do Ricardo. O único que estava lá era o cara que autorizou do financeiro, que era a pessoa. O restante, as carinhas todas, eram IAs. Não eram reais. Então, assim, e vocês provavelmente já estão vivenciando isso, aquele pessoal que manda golpe, manda áudio para a mãe pedindo dinheiro. Eu digo que todo dia nasce uma tecnologia nova e nasce 10 bandidos juntos, 10 bandidos para aprender o que é errado. Então, cada dia mais aparece uma coisa e aparece o para errado também nascendo junto. Então, gosto muito de usar esse exemplo. E aí, a gente precisa realmente estar muito espertos, né, para estar acompanhando tanto os benefícios, mas também aquilo que pode ser prejudicial à nossa posição, né? Então, nós somos portadores, né, somos os donos das informações gerenciais das empresas, e a gente sim precisa ter informação. Eu morro, viu, o Iago, de vez em quando, eu não sei se acontece com vocês, pessoal, mas alguém me manda dizer, professora, dá para dar uma olhada nessa ECD para mim? E me manda no WhatsApp. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deleta isso. Ou seja, as pessoas estão passando dados sigilosos da empresa, né, confidenciais, através desses ambientes que não dão ali nenhuma segurança das informações e que pode, em qualquer momento, pode ser prejudicial, né? Então, acho que eu te respondi, né, Cristiana, assim, nesses cuidados que a gente tem que ter, né, realmente aí que você perguntou aí de vender dados, de utilização de dados. Infelizmente, nós, mais uma vez, estamos crescendo na evolução, mas também temos ali o lado negro da força crescendo também junto, e também aprendendo aí a dar grandes golpes, e precisamos estar muito... e aí, aqui, eu externo muito para profissionais de contabilidade, acho que o Ricardo também vivencia muito isso, é uma preocupação principalmente para os escritórios, que muitas vezes são negligentes em relação a investimentos em tecnologia e segurança da informação. Então, a gente precisa estar muito atento com isso. Não é barato, não é um serviço barato, concordo, mas precisamos estar atentos. Eu só queria complementar, acho que a Gisley falou bem, né? Veja a segurança da plataforma que você está usando, né? Então, no caso, por exemplo, da OpenAI, você pode desligar a memória dela, então ele não vai guardar as informações pessoais suas e tudo mais. Até estou vendo aqui alguns comentários, né? De vazamento de dados. Se nós pensarmos por isso, veja que hoje nós já estamos expostos a tudo isso, né? Quando a gente vai lá no nosso YouTube e começam a vir vídeos, tem uma linha de preferência sua, já é uma IA que sabe as suas preferências e começa a indicar.
Quando você pesquisa uma viagem e vem ofertas de viagem para você, já é as grandes corporações vendendo seus dados para vender, né? Mas esses dados de clientes são dados realmente sigilosos e que nós temos que ter todos os cuidados. Então, tem as certificadas aí pelos institutos contadores americanos, por exemplo, a ICPA, ele certificou várias delas. Então, procurar usar isso aí. Mas sempre, né? Sempre, inclusive, internamente, essa manipulação de dados que nós fazemos no dia a dia, né? Muito bom, pessoal. A gente vai conversando, enfim, o tempo vai passando aí e a gente começa a perceber quão abrangente é o assunto, ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele se torna delicado, porque, né, envolve o patrimônio das pessoas, né, aí, com essa questão de segurança já desses dados e a forma como a gente vai gerenciar essa velocidade, né, essa tempestividade com que as informações estão chegando, estão sendo geradas e estão sendo analisadas, né? E pensando já num encaminhamento, né, para o nosso encerramento da nossa live, e após esse bloco, a gente vai falar um pouquinho também do sorteio, mas queria ouvir de vocês, da Gisleise e do Ricardo, depois dessas provocações que foram trazidas, né? O que a gente pode pensar em termos de futuro, em termos de oportunidade para a área de contabilidade, como que vocês visualizam, né, essa combinação do papel do ator humano em tudo isso dentro da nossa área, como que a gente pode esperar, né, assumir um comportamento diante de tudo isso e pensando no fortalecimento também da profissão, né, que a gente possa se firmar e se posicionar diante dessas mudanças tecnológicas também. Eu creio que, assim, o papel do profissional de contabilidade, ele vem, né, ganhando uma valorização nos últimos anos, né? Ainda talvez aquém do que nós mereçamos, né? Mas ele já vem melhorando bem. Eu acho que nós estamos voltando para um momento em que nós podemos efetivamente exercer o nosso papel de um grande parceiro de negócio, né? Um grande analista de dados mesmo, usar os demonstrativos contábeis com valor preditivo para ajudar na gestão. Ou seja, nós somos estrategistas. Como eu disse, aqui no Brasil, nós fomos sequestrados aí por questões fiscais, etc. e tal, e que muitas vezes nos impediram de exercer isso, né? E agora talvez nós estejamos caminhando para esse cenário de retomada. Então, é preciso que as instituições de ensino, por exemplo, é uma provocação que eu sempre deixo, comecem a discutir os currículos, né? Comece, como a Gisleise falou lá no início, nós temos que atender o mercado de trabalho. E hoje, muitos currículos, eu diria a grande maioria, não atende, né? Qual instituição de ensino que está discutindo, por exemplo, o uso de IA na contabilidade dentro do seu currículo, né? É papel dela discutir ou não? Agora está lá, saiu agora relatório da Unesco, colocando como competências do docente inserir, aprender e ensinar o uso de inteligência artificial no ensino, né? Então, o mundo está caminhando para esse cenário que para nós era futurista e hoje parece que vai ficando cada vez mais realista, né? E aí, quer dizer, você precisa se adaptar, principalmente a ciência contábil, que é uma ciência social aplicada, então, quer dizer, sociedade modifica, se transforma, nós precisamos também nos adaptar. Assim como nós nos adaptamos aos computadores, assim como nós nos adaptamos às novas normas de contabilidade, assim como nós nos adaptamos à globalização, nós temos que nos adaptar ao uso das tecnologias. Então, eu vejo na contabilidade um futuro muito promissor para aqueles que se dedicarem
a usar o conhecimento, a usar a ciência para ser verdadeiros estrategistas que podem auxiliar o seu cliente. Por exemplo, agora nós temos a reforma tributária vindo aí. Então, nos próximos 5 anos, nós vamos ser muito demandados, né? É o momento de nós aproveitarmos isso também. Já por outro lado, daqui 5 anos, você pega uma área como a área fiscal, por exemplo, talvez ela não tenha as demandas que tem hoje, talvez não terá, né? Quando você fala em split payment, que a Gisley comentou aí, você não terá a demanda que o setor fiscal tem hoje. Então, o que é que o setor fiscal vai fazer? Ele vai ter que fazer planejamento tributário, vai ter que fazer estratégias tributárias, vai ter que atender o cliente de uma forma mais personalizada, né? Customizada, né? Que é um termo que a gente usa aí também na tecnologia, né? E então é isso, é um momento de virar a chave, sabe? Porque assim, quem é empresário contábil, não sei se acredito que devemos ter aqui. Às vezes, em palestras eu falo isso, me criticam, poxa, mas você tem escritório também? Olha, eu acho que o modelo dos escritórios contábeis, perfeito. Eu vivi disso a vida inteira, é um modelo que para atender o fisco mesmo. E para isso nós estamos aí no mercado sem problema nenhum. Mas nós precisamos entender que esse tempo está virando, essa chave está virando. E você não vai preparar uma equipe sua que está acostumada a fazer DARF, ou fazer cálculos, ou processar sistemas, a fazer auditoria, a fazer planejamento tributário do dia para a noite. Então, você vai ter que treinar, capacitar essas pessoas. Para quem está se formando, chegando na profissão, é o momento ideal para adquirir essas competências, né? E quem está na área aí mais antigo, profissional liberal, dono de escritório, se readequar para esse cenário que está chegando por aí e que está batendo a porta a qualquer momento. Mas oportunidades são grandes. Olha, eu vou começar a falar assim, eu sou uma pesquisadora, meu trabalho de pesquisa, meu trabalho desde o início do mestrado, doutorado. Meu doutorado foi avaliação de modelos de impactos de tecnologia nas profissões, então imaginem se eu realmente respiro. Eu sou uma entusiasta assim, em falar realmente. Não se preocupem com esse discurso terrorista e midiático de que vai acabar com a profissão de contabilidade. O que a gente vai se reinventar. Na verdade, eu achei a fala do Ricardo tão assertiva, no sentido nós vamos voltar à nossa essência, que era realmente sermos analistas, sermos apoiadores de tomadores de decisão, que na verdade nós estávamos vivendo uma vida de burocratas, né, por muito tempo. Eu também sofro isso, Ricardo, de vez em quando nas minhas falas as pessoas acham que eu sou muito dura no sentido isso. Nós vamos sair da burocracia, do mundo que nós estávamos, vamos tomar a pílula aqui, quem tem um pouquinho mais de idade de Matrix vai entender, nós vamos tomar a pílula azul e vamos ali sair do mundo que a gente estava de entrega burocrática e pensar de outras formas. E eu costumo dizer, esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento, mas concordo que nem todos vão fazer, porque tem muita gente que gosta da burocracia, que gosta de estar vivendo o dificultoso, que é poder ali estar se galgando o serviço, mas é essencial dizer que isso não é o nosso papel. Não foi o nosso papel de formação. Então, assim, nosso papel é realmente contribuir com os negócios e a tecnologia está aí para ser utilizada da melhor forma, oportunidades tem aquele que gosta mais de tecnologia, que quer aprender a programar, tem os que têm uma visão muito mais de negócios, gestão, mas mostra aí grandes ferramentas que existem hoje, que podem sim nos auxiliar e que vão ser um diferencial. E para o profissional que conhece e sabe o que isso pode tirar o melhor proveito dessas tecnologias, com certeza vai ser um diferencial do mercado. Mas não se preocupem com o discurso de substituição, não é isso. Hoje, só para vocês terem ideia, nós ainda estamos entre os 5 cursos com maiores formações no Brasil. Paralelo a isso e favorecendo o mercado, somos também
a classe com um dos maiores números de vagas em LinkedIn, em redes de oportunidades, ou seja, o mercado ainda almeja por esse profissional, mas, como disse bem o Ricardo, não é um pica-pau, tem que ser um cara bom para a gente, tá? O mercado quer realmente profissionais que tenham no currículo esses diferenciais, essas competências, conheçam o conceito, sabe que é um agente, sabe que é um RPA, sabe que é um chat GPT, sabe utilizá-lo no mínimo possível, sabe utilizar Power BI, ferramentas de BI, ferramentas de análise. Então, isso é o que o mercado está pedindo, e isso é que a gente tem que formar aí de profissionais no mercado, e aqui é o nosso papel sinalizar vocês. Mas sucesso, temos, Luiz, e muitas oportunidades. E, aliás, como diz o Ricardo, é a oportunidade da gente mudar até a valorização do nosso serviço. Então, quando a gente começa a dar o up, a gente também começa a cobrar diferenciado pelo nosso mercado. Porque a gente tem essa desvantagem, nós somos o mercado mais... temos mais buscas de vagas de emprego, mas as buscas de vaga com emprego com os menores salários. Os nossos médios de salário, 50% está entre 1,5, 1 e 2 salários mínimos, então é muito baixo. Então, o nosso salário, nós somos a profissão mais buscada, mas com os menores salários também, principalmente das funções, as menores funções. Perdão, Ricardo. Não, eu só ia falar isso, que eu acho que é realmente um momento de oportunidades aí, né? E você vê que essa questão da discussão nas faculdades, ela é tão complicada. Eu fiz uma palestra para o centro universitário aqui, que eu dirijo, e que nós temos também uma faculdade, né, em São Manuel, fizemos um evento integrado, e aí as discussões foram, eu falei da inteligência artificial e estavam várias áreas presentes, direito, psicologia, contábeis, né? E foi muito produtivo. E um professor lá de direito mais tradicional falou, mas como é que eu vou ensinar IA no direito? Porque o meu aluno precisa saber, precisa sair de lá crítico, saber fazer uma petição, etc e tal, né? Então, se ele aprender a fazer uma petição na IA, ele não vai aprender. Então, até isso nós vamos ter que usar. Qual é o momento certo e onde? Né? Não vai ser uma disciplina de IA que vai resolver o problema, ela vai ter que estar permeada, talvez no segundo momento do curso, depois que ele já desenvolve alguma série de habilidades, né? Mas o fato é que nós temos sempre as chamados hard skills, que é conhecimento puro que nós temos que ter, né, da área, a soft skills, que foi muito falada o tempo todo, que a gente tem que desenvolver outras habilidades, né? Línguas, liderança, parará, parará. E agora, certamente, nós temos as tech skills, que é outro pacote de habilidades que entra para nós. Então, é isso, mas aquele que souber seguir esse caminho, certeza que tem um mercado aí muito promissor pela frente. Como disse a Gisley, a contabilidade não vai acabar, aliás, né, esse tema sempre vem à tona, vai acabar, né? Não, acabou até hoje, não vai acabar agora, né? Muito bom, pessoal. Acho que ontem, quando a gente estava discutindo, né, o que trazer, as estratégias, enfim, a ideia era a gente ter esses momentos de provocações, mas também a gente conseguir oferecer uma luz no fim do túnel, né, um convencimento para que as pessoas permaneçam na área de contabilidade. Eu acho que essa é a nossa missão aqui também. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelos olhares de vocês. Fiquei aqui prestando atenção, aprendendo também. Acho que é uma oportunidade da gente parar e refletir, né? A correria do dia a dia, às vezes impede a gente de ter esses momentos, né? Acho que é importante ter essas pausas e aprender com quem está na prática, aprender com quem está aí nessas vivências. Então, muito obrigado já em nome do Instituto também. A gente tem a missão de 2 livros, né, Ricardo? Eu pensei em algumas estratégias para esse sorteio, enfim, mas também queria ouvir da Gisley e do Ricardo, se vocês pensam em como escolher o Felizardo ou a Felizarda para receber esse material, enfim, que a gente viu aqui que ele é
um material tradicional, mas que ainda faz parte da nossa forma de aprender, né? Eu acho que a gente fecha com esse equilíbrio também. Como que a gente vai fazer esse sorteio? Então, sorteio é difícil, né? Não sei se você tem alguma ideia, Gislese, se você tiver os participantes, a gente pode fazer o sorteio online, né? Não sei, uma sugestão. Ou sei lá, adicionais, né? Tem algum aniversariante hoje, mas... Isso é bom. Eu tinha pensado ou no aniversariante do mês, ou do semestre, enfim, para ter um critério, né? O que vocês acham? No semestre eu já ganhava, não, se for semestre... Aí, ó, o Tiago, que foi um dos primeiros a se manifestar, faz aniversário na quinta-feira, no dia 17/5. Não, 17/7, desculpa. Na Olha, eu querendo quinta-feira agora, voltar. depois de amanhã. Parabéns já, Tiago. Parabéns, Tiago. E a Alicia, vamos para uma moça e um moço, então a Alicia fez aniversário, foi dia 9, então os dois no mesmo mês, né? Que legal, nesse mês aí. A Rosângela não fica triste, então aí temos a Alicia e o Cristiano. Que bacana, Bente. Mas olha, quem não for sorteado aí, pode encontrar, vocês podem escolher 2 livros quaisquer, né? Mas quem quiser, quem comprar o Contabilidade, o manual do contador, vai ganhar o e-book gratuitamente, tá? Acho que vai lançar no fim do mês aí essa promoção. Que bacana, Ricardo. Eu só queria também finalizar, só me permite, tá aí água também, para quem está participando aqui, participem dos eventos, né? O ICBR está aqui promovendo grandes eventos como esse, participem de demais eventos, não deixem de participar. É importante, é o que eu falo, quando alguém me pergunta, mas como você sabe tanto? Eu vou muitas vezes ouvir o Ricardo já foi me ouvir em alguns eventos, então assim, é assim que a gente aprende, gente, isso aí não tem jeito, se você, mesmo aprendendo IA, as ferramentas, é assim que a gente aprende, buscando nos livros, buscando em eventos, e graças a Deus as instituições têm promovido muitos eventos e para nos alavancar a nossa profissão, então aproveitem essa oportunidade, tá bom? Nosso querido Paulo levantou a mão ali. Paulo, por favor. 2 coisas. Então, ficou para quem ficaram os livros? Isso aí a gente já tem que... Tiago e a Alice. Tá, então eu peço que os dois mandem para mim os endereços no paulo.toledo@icbr.com.br. Mande endereços e o CPF, o endereço e o CPF que eu preciso mandar lá para Atlas para eles colocarem, para eles postarem para vocês, e o livro que vocês querem, né? E outra coisa, eu preciso que vocês... Coloquei aqui no chat. Coloquei no chat o seu e-mail, Paulo, pro Tiago e para Alice, para facilitar também, tá, pessoal? Tiago e Alice, o e-mail está no chat. Eu gostaria de pedir que todo mundo abra as câmeras para a gente poder fazer uma imagem, registrar uma imagem do evento, né? Por favor. Vou até me esticar aqui para parecer mais bonita. Podem sorrir. Olha a Marise Miguel aí, nossa primeira diretora financeira do ICBR, né? Pessoal, vamos abrir câmera. Pode sorrir, não paga nada para sorrir. Quem colocou um holograma de IA pode abrir também, né? Prazer, eu estar aqui com vocês, pessoal. Seja o começo de outras parcerias, Gislene, foi muito bom. Opa! Eu sou assim, eu sou arroz de festa. Chamou, eu tô indo. Ricardo sabe disso. A imagem está feita, eu só queria chamar a atenção também. O Iago falou em associação e eu coloquei lá. Agora que outras
áreas do conhecimento, administração, engenharia, jornalismo, tudo mais, também pode se associar ao ICBR, né? Só entra lá no Associe-se, no site do ICBR, www.icbr.com.br, e quem não é contador, tem um botão laranja lá, membros convidados, pode se inscrever lá, se associar lá. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e todas. Né? Desejo aí um excelente restinho de semana, enfim. Muito obrigado, Gislaise e Ricardo, mais uma vez, e que seja o start aí de muitos outros debates, pessoal. Muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado.